Vamos agora conhecer quem realmente foi Antônio Gramsci. E aqui é importante que vocês entendam que eu não estou falando de uma figura abstrata, de um nome nos manuais da teoria política. Estou falando de um homem de carne e osso que viveu, respirou, lutou e morreu por suas convicções. Um homem cuja história pessoal é inseparável da história política da Itália do século XX. E cujo sofrimento individual se transformou numa das mais poderosas teorias sobre poder que já foram escritas. Antônio Gramsci nasceu em 1891 na Sardenha, uma ilha que na época era uma das regiões mais pobres e marginalizadas da Itália. Imaginem vocês um garoto de estatura baixa com má formação na coluna vertebral que lhe causava uma corcunda visível, numa família de poucos recursos financeiros. Gramsci era, desde muito jovem, uma pessoa com deficiência física numa sociedade que oferecia poucas oportunidades para quem nascia com essas condições. Mas aquele menino franzino tinha algo que nem a pobreza nem as limitações físicas conseguiram quebrar: uma inteligência brilhante e uma paixão ardente pela justiça. Quando ele chegou à idade adulta, a Europa estava pegando fogo. A Primeira Guerra Mundial havia despedaçado o continente e a Itália, assim como outros países, enfrentava uma crise social e econômica devastadora. Foi nesse contexto que Gramsci se tornou não apenas um intelectual, mas um militante comunista, um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Um homem que acreditava que o mundo podia e devia ser mudado pela raiz. Mas aí, meus caros ouvintes, a história toma um rumo dramático. Porque em 1922, um homem chamado Benito Mussolini assume o poder na Itália. E Mussolini não era apenas um político autoritário, ele era o criador do primeiro movimento verdadeiramente fascista da história moderna. E Gramsci, como comunista e como alguém que enxergava com uma clareza impressionante o que estava acontecendo, se tornou um dos principais opositores do regime fascista. Aqui vocês precisam entender uma coisa: Gramsci não era um teórico de gabinete, ele estava na trincheira da luta política real. Como deputado eleito em 1924, ele usou a tribuna do parlamento para denunciar as leis fascistas. Em 1925, numa sessão memorável da Câmara, ele levantou para falar contra o projeto de lei das associações secretas de Mussolini. Uma lei que visava eliminar a oposição política organizada.